Bom dia, muito bom dia. Hoje, 29 de abril de 2026, última semana do mês de abril, né? Indo mais esse mês deixando para o nosso passado, né? Se bem que no que eu tô falando agora aqui já é passado também, né? Falou já é passado. E vamos iniciar então esse Evangelho no Lar com muita gratidão. Gratidão pela essa oportunidade, por termos vencido mais uma batalha espiritual entre nosso ego e a nossa consciência, porque a cada dia nós colocamos uma batalha entre nosso ego, né, nossa sombra, e a nossa luz, a nossa consciência. Então pedimos nesse instante a proteção de nossa Mãe Maria Santíssima, que a Mãe querida nos cubra com o seu manto sagrado, lembrando sempre quem puder pôr um copinho com água, uma garrafa, uma jarra, como achar necessário, né? Para depois que terminar o Evangelho, beber essa água, né? Que é fluidificada com os nossos anjos, guias, mentores, orixás, os amparadores da casa de quem vê, assiste, independente da hora, do dia, do mês, do ano, né? Então, que as bênçãos divinas de nossa Mãe Maria Santíssima chegue até nós nesse instante, nos envolvendo com o seu manto azul sagrado, esse manto da cor do céu, esse azul lindo. E nesse manto nós temos uma luz branca, prateada, e reluz essa luz em nossos olhos, em nossa vida, em nosso corpo, em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Que ao nosso redor possamos sentir nesse instante uma bolha de luz azul, um azul índico mais escuro, e é a cor que está sobre a minha cabeça aqui, que é a luz do Arcanjo Miguel. Blindando com essa bolha de luz, nos blindando com a sua proteção, com o seu direcionamento. Que a sua espada possa passar ao nosso lado, Arcanjo Miguel, seccionando, cortando todos os fios energéticos que nos ligam a pessoas, situações do passado, que não precisam mais estar conosco. Que comece debaixo dos nossos pés, ao redor das nossas pernas, subindo por todo o nosso corpo, passando por cima da nossa cabeça, limpando-nos de toda e qualquer energia externa, deixando-nos totalmente com as nossas pernas, braços e corpo livre, sem nenhum liame a nós amarrado, enrolado. E a luz crística do nosso Mestre Jesus, nesse instante, transborde dos nossos corações e que possamos ir irradiando essa luz a todos à nossa volta, a todos no local onde estamos, na nossa empresa, casa, que seja ampliado para nossa rua, para o nosso bairro, para nossa cidade, que essa luz vá ampliando, vá crescendo, vá se expandindo. E que vai por todo o nosso estado, por todo o nosso país,
e que se expanda por todo o nosso planeta Terra. Essa luz crística sintam o coração pulsando com toda essa intensidade dessa luz, com todo esse amor desse mestre, desse guia, desse protetor. Essa luz que transborda o nosso corpo, que nos faz vibrar. Que a força, a proteção de toda a espiritualidade esteja conosco a cada instante de nossa vida, a cada respirada que damos, nos trazendo sempre clareza, lucidez, serenidade e compreensão, fé, coragem, humildade, que nos coloque nos caminhos para entendermos o que é o amor, é a sabedoria divina, a nossa sabedoria, o nosso eu sou, o nosso eu superior. Nos direcione sempre, que saibamos nos sintonizar com essa força mestra dentro de cada um de nós, para que saibamos os caminhos corretos a pisar, que pelos nossos caminhos só passem pessoas boas e que nós possamos ser pessoas boas pelos caminhos de quem nós passarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Aos anjos guardiões, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é auxiliar aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-nos nas provações desta vida. Dai-nos forças de suportá-las sem queixumes. Afastai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar induzir-nos a praticar o mal. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que assim seja, Senhor, que assim sejas. Eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, mas cada um fica com o seu coração, a sua liberdade, né? Gente, essa aqui é a minha verdade, não importa qual seja a sua, né? Você acredita no que você tem convicção, né? Então pedimos ao nosso Deus Pai e Mãe que nos dê uma palavra no dia de hoje. Me perdoe se eu tô um pouco torta aqui, mas é dia de evangelho, né? Eu fui colocar a guia na minha cachorrinha para levar fazer xixi, me deu um torcicolo no meu pescoço. Mas não disse, eu não vou deixar de gravar o evangelho. Não é dor de cabeça, não é torcicolo. Vamos fazer o evangelho. E assim que vem, né? Vamos lá. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, programa de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir
Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são as vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem desde o princípio as más tendências, por fraquezas ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração, depois, mais tarde, quando colhe o semearão, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem-se se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar de todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Que assim sejas. Como que a gente pode corrigir essas coisas em nós, né? Tendo a nossa consciência de buscarmos nos conhecer, buscar nos procurar interno aqui, o que que nós estamos fazendo aqui, o porquê que nós viemos. Aqui a gente sabe que o evangelho está defasado há mais de 500 anos, mas é uma base, sempre vai ser uma base, até que venha outra escrita, outros livros psicografados nessa mesma pegada de esclarecimentos, né? Se bem que tem grandes obras do Chico, grandes obras do Divaldo que já são mais atualizadas, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo ainda é esse aqui. Então aqui a gente tem, e eu falo porque eu também sou mãe, né? Nós temos que estar atento ao que nós fazemos, como que nós direcionamos os nossos filhos. Deixa eu só pausar aqui para começar de novo. E o que quer estar atento? Porque todos nós viemos com tendências de vidas passadas. São poucas as almas que estão aqui hoje que são primeiras vidas, né? E vão chegar mais. Isso é o que vem do plano espiritual, e eu já comentei que eu peguei uma criança aqui que foi me mostrado que era a primeira vida dela, né? Então, olha a responsabilidade desse pai e dessa mãe em dar o primeiro direcionamento, né? E nós hoje a darmos os direcionamentos àquelas almas que vêm a nós,
que já tem as suas bagagens. E muitas vezes a gente também erra. Nós não somos a perfeição. Nós estamos em fase de aprendizado, né? Mas essas más tendências, nós temos que ficar atento. E eu também, eu tenho, como eu falei, eu tenho filhos. E cada um tem as suas tendências, suas tendências boas e as más, como eu também tenho, né? E por isso que eu procuro a cada dia entrar em conexão, fazer a minha cura, fazer o que eu preciso fazer a cada dia. Quando eu falo uma coisa que eu vejo que não está certa, eu vou me policio, né? Porque aquilo não venha mais a ser proferido pela minha boca. E às vezes a gente dá os deslizes, né? Isso não é só nas más tendências. É... Se bem que as más tendências estão em volta em tudo ao nosso cotidiano. As uniões conjugais, né? Que as pessoas vão em busca da perfeição externa, né? Da- do cabelo perfeito, do corpo esculturado. E lá dentro? E lá dentro, como é que é? Aí sim, nossa, primeiro tempo é só love, né? Mas depois no dia a dia. Aí começam as traições, as separações, brigas, coisas assim que. Então, conheça-se a ti mesmo sempre. E conheça o próximo, mas não conheça o externo. Conheça o interno primeiro. Não busque fora. Primeiro busque dentro. O que essa pessoa que está do teu lado te traz? O que essa pessoa que está do teu lado te engrandece? Esse engrandecer não é na vaidade, é o que ela soma com você. Se ela vai conseguir caminhar lado a lado junto contigo. Porque hoje nós vimos muitos casais que um busca um lado espiritual, o outro não. Aí começa a dar conflitos. Então tem que ter muita sabedoria para lidar com essas situações todas, para que isso não venha a ser um desgaste na vida do casal, na vida do relacionamento amoroso, entre namorados. Então, quando você tá, peça a Deus que coloque a pessoa certa no teu caminho. E isso também, é, essas tendências, são pessoas que têm predisposição a vícios, ao suicídio. Então, ficamos atentos a isso tudo. Ficamos atentos a as pessoas que convivem conosco nos nossos ambientes de trabalho. Não é só na vida conjugal, não é só com os filhos, é na família, é no trabalho. Porque às vezes você está ali como um instrumento para auxiliar aquela pessoa a sair daquele local da onde ela já veio. E ela está entrando novamente. Então, Deus nos dá o caminho sempre. Ficamos atentos, ficamos alertas. Buscamos essa conexão com o Pai, essa conexão com o divino. Então vamos fazer a nossa caridade. Que caridade é essa? A caridade para com o próximo. Porque quando a gente se preocupa com o próximo, isso é uma caridade. Ah, mas eu não posso interferir na vida dele porque ele é uma pessoa muito fechada. Não tem problema. Imagina aquela pessoa dentro de uma bolha de luz violeta, dentro de uma bolha de luz azul, e emane amor para ela. Emane luz. Você não está fazendo nada de mal, você está ajudando ela. Porque calçar os sapatos dos outros é fácil, né? Mas andar com eles nos nossos pés é difícil.
Quando a gente julga as outras pessoas, nós estamos calçando os sapatos dela. Mas será que nós vamos conseguir caminhar os caminhos que ela já trilharam? O caminho que ela trilha todos os dias, qual que é as dores, qual que é o sofrimento que ela tem dentro dela. Então, essas más tendências nós trazemos também no julgar, nós trazemos também na nossa língua afiada. Então, vamos fazer um exercício. Primeiro, olhar para nós com a convicção que nós estamos no caminho certo. Quando nós entendemos isso, consigamos olhar para os que estão debaixo do nosso telhado e auxiliá-los. E aí sim conseguir auxiliar o que está fora. Nós temos as nossas vicissitudes, as nossas virtudes, mas também nós temos os nossos erros, as más tendências. E eu não vou corrigir tendência de filho, eu não vou corrigir tendência de mãe, de pai, de irmão, de amigo. Não, eu vou corrigir a minha. Eu vou auxiliar na correção dos outros. Mas nós não podemos mudar as pessoas, nós podemos auxiliar. Nós podemos auxiliar que elas entrem no seu corrigir. Mas é o livre-arbítrio também se cada uma quer fazer o que precisa ser feito para mudar. Porque mudar dói. Olhar para dentro de nós dói. Mexer com as nossas feridas dói. Mas elas precisam ser mexidas. E agora, cada dia mais, com mais intensidade. Mais intensidade. Nós estamos acessando linhas do tempo paralelo o tempo todo. Nós estamos aqui hoje, mas eu tenho um eu meu mais evoluído e eu meu menos evoluído. Isso que a gente chama paralelas, em dimensões paralelas. Né? Quem assistiu o filme do Doutor Estranho no multiverso, isso mostra ali. Ali não é a realidade, mas é como é. A gente tem muitos eus nossos, né? Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Então, quando nós nos auxiliamos nesse aqui, é porque o nosso eu mais evoluído está nos auxiliando a alcançar essa evolução agora, para que nós auxiliamos aquele nosso eu menos evoluído. Então, quando eu falo que primeiro é em nós, é sempre em nós, porque nós não podemos fazer pelo outro o que ele não quer, mas podemos fazer por nós. E quantos nossos eu ainda tá lá na lama, lá embaixo, esperando o nosso despertar agora. Mas é isso aí, já. Vamos encerrar então o nosso encontro de hoje. Eu não posso me estender porque, como eu não consigo passar um vídeo longo para o Instagram, eu tenho que passar dois pequenos, daí se fica três já fica muito longo. E mas tem horas que eu quero assim estender. Eu acho que vou ter que começar a falar de vidas paralelas, falar de outras coisas sem ser no Evangelho, que daí dá para ir mais a fundo, né? Então agradeço a cada um que está nesse instante recebendo essa mensagem, que se propõe toda semana a ouvir o Evangelho no lar. Nós temos muito assunto que daria para falar, mas o tempo é meio limitado, né? Vamos ver se eu consigo começar a fazer algumas coisas direto no YouTube. Mas é que como tem ainda poucos seguidores, é isso aí. Dá um like, dá um joinha no Instagram, no Facebook, no, no YouTube. Compartilhe para que eles consigam ver que esse assunto do Evangelho que isso faz bem e que eu consiga mais seguidores para que eu possa até fazer live direto no Instagram, que daí fica lá também, que dá para ver duas, três vezes, parar, pausar, voltar e assim funciona, né? Agradeço e honro, vejo cada um de vocês com toda a gratidão do meu coração. E junto a Deus Pai e Mãe, abençoamos todos os seus filhos e filhas,
a toda a sua criação em todos os seus reinos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nos dá a bênção, nos dá a permissão de estarmos nesse planeta, regido pela sua segurança, para que possamos trilhar o nosso caminho espiritual, a nossa evolução e auxiliar na evolução dos nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram junto a nós, todos tentando subir o seu degrau da sua evolução. Uns param, outros retornam, mas que possamos sempre imaginar uma escada longa à nossa frente e que lá no início dela nós olhamos que nós temos que chegar naquela luz que está lá em cima no final e trilhamos a cada dia nosso degrauzinho, subindo um degrau de cada vez. Se no momento que sentirmos que temos que voltar 1 ou 2 degraus, voltamos, mas quando retornarmos, retornamos com mais sabedoria para ir para frente. Gratidão, Senhor meu Pai, gratidão, gratidão, gratidão a todos os seres de luz. A rua, Mitakuye e assim por todas as nossas relações. Shalom, Saravá, Axé, Amém. Louvado seja Deus. Namastê. Fiquem na paz, fiquem na luz do nosso Mestre Jesus. E até semana que vem com as bênçãos divinas. Gratidão sempre.